Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora da situação na Ucrânia. Hoje, dia 28 de agosto de 2024, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. De ontem para hoje não teve ataque russo contra a Ucrânia, nos 2 últimos dias teve, mas de ontem para hoje não teve. Mas teve ataque ucraniano contra a Rússia. E teve algumas coisas também que a gente não sabe ainda se foram ataques ou se foram acidentes. A principal foi o ataque na maior usina termoelétrica russa que fica aqui em Ryazan. Uma usina grande, que é a maior da Rússia, é uma usina termoelétrica, não é uma usina nuclear, mas é uma usina que é muito importante para o abastecimento elétrico russo. Há suspeita de que foi um ataque ucraniano, uma grande explosão aconteceu nessa usina aqui de Ryazan, né? Além disso, 2 outros alvos foram atingidos aqui próximos da Ucrânia. Vocês lembram, alguns dias atrás a gente falou sobre um incêndio num depósito de óleo aqui em Rostov, né, no Oblast de Rostov, aqui em Proletarsk. Agora a gente tem mais um depósito de óleo aqui em Kamensk, nessa região aqui também no Oblast de Rostov, mas mais para cima aqui. Temos um depósito de munição que foi atingido aqui em Voronezh, outro também, né, porque vocês lembram, alguns dias atrás teve um depósito de munição atingido também aqui no Oblast de Voronezh. E o mais impressionante, tem um depósito de óleo aqui em Kirov. Kirov é muito longe da Ucrânia e os ucranianos conseguiram atingir esse depósito aqui. Não sabemos ainda como é que fizeram isso. Sabemos que foi um drone, tá? Tem um drone atingindo o depósito lá em Kirov. Mas esse drone saiu da Ucrânia e andou até lá ou foi lançado a partir de território russo? A gente não sabe, né? Enfim, uma série de ataques ucranianos aqui contra essas regiões aqui da Rússia. Acho que está começando aqui o revide ucraniano contra a infraestrutura russa, né? Bom, na linha de frente não tivemos nenhuma grande novidade, os ucranianos continuam avançando aqui em Kursk, os russos fecharam todas as estradas aqui na região de Rilsk, porque os ucranianos já têm controle de fogo sobre essas estradas e continuam avançando aqui na região. Também a gente tem novidades sobre os eventuais avanços ucranianos aqui em Shebekino, aqui em Belgorod. Parece que é uma coisa pequena, mas, bom, vamos lembrar, o avanço em Kursk também começou pequeno e depois aumentou de tamanho. Pode ser que seja só o começo do avanço aqui em Belgorod, né? E no resto da linha de frente, os russos avançaram mais um pouquinho aqui na direção de Ocherety, de Progress, estão chegando próximo de Pokrovsk, né? Isso é uma coisa extremamente preocupante, mas a gente sabe a estratégia ucraniana, realmente eles não vão brigar por essas cidades aqui. O objetivo é fazer ações militares que realmente mudem a situação. Embora isso daqui pareça muito avanço russo, aqui no final das contas é muito menos, mas muito menos mesmo, do que os ucranianos avançaram lá em Kursk, né? E bom, a gente tem uma outra novidade também, que saiu uma entrevista do Zelensky com o Luciano Huck, o apresentador famoso aqui do Brasil. Luciano Huck foi a Kiev para entrevistar o Zelensky, pegou aquele grande ataque russo contra Kiev, ele estava lá em Kiev quando aconteceu, né? Então muito bacana a entrevista dele, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Não tem entrevista completa ainda, só alguns trechos que saíram, e um dos trechos o Lula diz que estranha como é que o Lula está junto com a Rússia, o Irã, a Coreia do Norte e não sei o que lá, o Brasil, que é uma democracia, como é que o Lula pode estar do lado errado, do lado de ditaduras e coisa e tal, para você ver como que o Zelensky, e muita gente no primeiro mundo não entende a política brasileira, né? Não sabe quem é o Lula, né? Não sabe que o Lula é o pior tipo de ditador que tem possível. O Lula adoraria que o Brasil tivesse exatamente como a Rússia, como o Irã, numa ditadura, né? Tá ali com os amiguinhos dele, o Ortega e o Maduro lá na Venezuela. O Lula quer fazer a mesma coisa, né? E tem gente que acha que ele já fez, né? Porque a gente está vivendo um regime aqui no Brasil que a imprensa está sendo censurada, um monte de gente está sendo perseguido, canais estão sendo fechados. Se isso não for uma ditadura, eu não sei o que é uma ditadura. O Lula só consegue manter a impressão de que a gente vive numa democracia, né? O principal candidato da oposição está inelegível para a próxima eleição, exatamente como faz o Ortega, como faz o Maduro. O Lula não tem nada de democrata, Zelensky. Lamento muito te decepcionar. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Canguru do Cerrado, Gilete esquecida no banheiro do Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né?
Pois bem, o ponto mais importante aqui foi justamente as grandes explosões e o incêndio que está acontecendo na planta de força, né, a termoelétrica de Ryazan, ali na Rússia, né? Como eu falei, é a maior termoelétrica da Rússia, é essa de Ryazan. Ela fica aqui próximo de Moscou, relativamente próximo de Moscou. Então ela é um elemento central da infraestrutura russa para energia elétrica, né? Fica aqui em Novomichurinsk, uma cidadezinha ali do Oblast de Ryazan, e parece que teve explosões, incêndios e coisa e tal. E muita gente está se perguntando se esse daqui foi o tal míssil balístico ucraniano, né? Vocês lembram? A gente vai falar mais sobre isso, né? Ontem o Zelensky falou que a Ucrânia desenvolveu um míssil balístico que atinge até 500 quilômetros, né? O que não é surpreendente. A Ucrânia tem um histórico de uma indústria bélica muito forte na época da União Soviética. Parou de produzir armamentos depois da independência, mas é uma questão de reativar esse conhecimento. Gente que sabe fazer míssil balístico tem na Ucrânia, né? E lembra que a gente mencionou que eu fiquei na dúvida se o que o Zelensky estava falando do míssil balístico seria a mesma coisa do Palianitsia, né? O drone míssil que eles fizeram, mas já esclareceram que não, é outra coisa, né? Além do drone míssil que os ucranianos têm agora, eles também têm um míssil balístico que atinge até 500 quilômetros. Não sabemos se foi isso que foi usado contra essa usina térmica russa, mas o fato é que se os ucranianos conseguem responder aos russos na mesma moeda, né, os russos usaram mísseis também para atingir usinas elétricas ucranianas nos últimos dias, se os ucranianos conseguem responder com a mesma força, a Rússia tem um problema, né? Porque, como eu falei para vocês, a maior parte do equipamento elétrico usado pela Rússia é fabricado na Ucrânia. São padrão soviético, né? A Ucrânia fabricava transformadores e todo esse material, equipamento elétrico da era soviética era fabricado na Ucrânia. A Rússia vai ter uma grande dificuldade de consertar essas coisas lá no território dela, porque, ao contrário da Ucrânia, ela não conta com o apoio do Ocidente para isso, né? Então, isso pode ser o início dessa retaliação ucraniana contra o sistema elétrico russo, mas a gente não tem informação. Só sabemos que teve uma explosão nesse momento, isso acabou de acontecer, e a usina está pegando fogo lá, né? Dá para ver um monte de coluna de fumaça aqui, o que quer dizer que não foi um ataque pequeno, não foi um míssil só não, isso aqui foi um ataque grande, né? Bom, além disso tem uma outra coisa aqui que a gente não sabe o que é, mas também ali na região de Shatsky, em Rostov, também teve um incêndio grande aqui num lixão ali, né? Mas isso daqui provavelmente foi incêndio acidental ou alguma coisa assim. De qualquer forma, mais fumaça para os russos lá, né? E em Kamensk, aqui em Rostov, justamente nessa região aqui, houve incêndio num depósito de combustíveis ali, né? Tem vários vídeos aqui mostrando o incêndio. Seria um drone que atingiu ali. Aqui, ó, um drone atingiu o depósito de Rostov. Parece aqui a visão dele pegando fogo. Vários tanques parece que pegaram fogo. E isso daqui mostra uma coisa interessante, né? Porque quando o drone atinge um tanque, certamente aquele tanque pega fogo. Mas a impressão que dá é que os ucranianos estão usando algum material nesses drones novos, né? Usaram no drone que atingiu ali em Proletarsk, e agora usaram nesse outro depósito também, que facilita o espalhamento do fogo, né? Eu fico me perguntando que tipo de coisa que é, porque a gente vê aqui vários tanques pegando fogo agora nesse depósito ali também em Kamensk, né? Um incêndio muito grande, a ponto de que provavelmente vai acabar atingindo outros tanques também, e certamente pode acabar esse depósito de combustível com o mesmo fim que o depósito lá de Proletarsk, né? A gente mostrou que ontem, finalmente, os bombeiros conseguiram eliminar o fogo lá em Proletarsk, mas não sobrou nada, né? Os tanques foram todos destruídos ali em Proletarsk, né? Aqui a outra visão desse incêndio, repara que tem muitos tanques aqui, né? Mas já tem vários pegando fogo, e a tendência é, se continuar explodindo como foi lá em Proletarsk, os outros acabarem pegando fogo, né? Esse tipo de combate a incêndio é muito complicado, tipicamente o pessoal tenta evitar que os outros tanques peguem fogo, é o mais importante nesse caso, mas de qualquer forma, os tanques que estão próximos do incêndio, né, a chance de recuperação é muito pequena, porque mesmo que o tanque não tenha pego fogo diretamente, o fato de estar perto do incêndio, isso destrói a capacidade mecânica do aço desses tanques aqui. Vamos ver quanto tempo os russos vão levar para debelar esse incêndio aqui, mas tudo leva a crer que os ucranianos estão com alguma técnica especial para atingir depósito de combustível, que é mais
mais danosa do que o que eles usavam antes, né? E aqui tem mais imagens disso, da coisa pegando fogo, enfim, várias informações aqui, e aqui a tradução em inglês, né? Aqui, ó, o inimigo, no caso os ucranianos, atacaram o depósito de óleo na região de Rostov de novo, dessa vez no distrito de Kamensk. Agora 2 depósitos estão queimando ao mesmo tempo. O depósito de Proletarsk, que a gente sabe, está no finalzinho, mas ainda está pegando fogo. Eu mostrei ontem para vocês, ainda tinha um restinho de chama ali, né? Os residentes de Kamensk dizem que ouviram outra explosão. Por volta das 3 horas da manhã, 4 drones foram derrubados na região de Rostov. De acordo com dados preliminares, não há feridos e a informação está sendo clarificada, né? Está sendo esclarecida, né? Isso quem falou foi o Vasily Golubev, que é o governador lá de Rostov, ou seja, mais um caso de grama explosivo aqui, né? Falou que destruiu todos os drones, que não teve nada, mas a gente sabe que pegou fogo o depósito ali. Então teve coisa assim, né? Ou seja, essa é a situação. Esse aqui é a imagem do depósito total ali em Kamensk, então dá para ver que é um depósito muito grande, tem muitos tanques aqui. Aparentemente o que pegou fogo foram só os tanques aqui mais próximos aqui da beiradinha, mas tem espaço aqui para incendiar os outros mais adiante, né? É essa imagem que a gente já viu aqui. Tem também a imagem aqui do Firmes da NASA, mostrando que já está pegando ali o calor nessa área, né? Nessa região aqui de Kamensk, né? E agora, outra coisa que chama mais atenção ainda é esse caso aqui, ó. Esse caso aqui é em Kirov. Kirov é longe pra caramba, olha só. Aqui o dronezinho, ó. A explosão. Não deu para ver a explosão, mas deu para ouvir a explosão, né? Esse drone aqui está em Kirov. Kirov é nessa região aqui, ó. Realmente é muito longe. Aqui, ó. Kirov, olha só, no meio aqui da Rússia. E também visou um depósito de óleo que teria nessa região aqui. E tem esse drone. A gente não tem imagem do depósito pegando fogo, tá? Mas a gente tem essa visão aqui do momento do ataque dele, né? Vamos ver aqui esse vídeo aqui, se tem alguma... Aqui, ó. Aqui mostra o ponto em que ele atingiu ali. О, нихера. Третий на снижение пошел. Ой, бля. Пришел третий. Aqui a fumaça aqui, né, a bavóvina deles lá, alguma coisa foi atingida, né? Se chegou a pegar fogo, o que aconteceu ali, a gente não sabe, mas que chegou a atingir alguma coisa no solo, atingiu, né? E como o pessoal mostra aqui, é 1.150 quilômetros da fronteira da Ucrânia, a Ucrânia fazendo drones cada vez que vão mais fundo nisso daí. E a questão toda é essa, né? Porque a gente não sabe também, é o que eu falo para vocês, pode ser que a Ucrânia esteja conseguindo colocar esses drones dentro da Rússia e liberar os drones de dentro da Rússia mesmo. Porque é uma distância muito grande, né? Para o drone atravessar toda essa área, passa perto de Moscou, passa perto de Ryazan, passa perto de Kazan, passa perto de um monte de lugar e ninguém viu o drone, né? Então realmente um feito ucraniano esse ataque aqui em Kirov, né? E aqui, esse seria a base de combustível de Kirov, que teria sido visada. A gente não tem imagens do eventual incêndio lá, só vemos que houve o ataque, né? Aqui, esse aqui é Kamensk, tá? Isso aqui é aquilo que a gente já viu. Os de Kirov, a gente não tem a informação. De qualquer forma, é a primeira vez que atinge objeto em Kirov, muito longe. Parabéns aos ucranianos aí, né? Outra notícia boa, né? A 28ª Brigada Mecanizada Ucraniana derrubou um Su-25 russo aqui na região de Kramatorsk, né? Então dá para ver aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. A gente tem 2 aviõezinhos russos aqui. Esse de cima aqui vai conseguir se safar, mas o de baixo vai ser atingido. Ó. Aqui, ó, foi atingido, tá vendo? O de baixo aqui foi atingido. Ele tentou soltar... flare, né, soltar aqueles coisa para distrair, mas acabou caindo ali, aqui a fumacinha dele caindo no chão, ele acabou sendo atingido e caindo, né? O outro avião se safou. Então, excelente notícia isso daí, segundo estão dizendo, foi atingido com um Manpad, né, aquele sistema antiaéreo pessoal, portátil, que um soldado carrega, né?
Bom, falando sobre o 23º dia do ataque ucraniano em Kursk, isso daqui é uma imagem de carros ali na estrada entre Hilsk e Ligov. Então, como a gente falou aqui, os russos pediram, fecharam essas estradas todas justamente porque os ucranianos têm já controle de fogo sobre todas essas estradas. Isso é muito estranho, porque, como você pode ver, aqui no mapa ainda aparece Korenevo ou como zona cinza ou como controle russo, né? Não bota Korenevo como tomada pelos ucranianos, o que é muito estranho, porque se os ucranianos já atingem essa estrada aqui, é porque eles já avançaram bastante coisa para cá, né? Por mais que você tenha drones que vão profundo aqui, não faz sentido os ucranianos ficarem gastando drones se estão muito longe do alvo. Seria muito mais óbvio eles atingirem a estrada entre Hilsk e Korenevo, né? Só que, pelas informações que a gente tem, na verdade, eles já estão controlando a estrada entre Hilsk e Korenevo, e Korenevo já estaria nas mãos dos ucranianos, e agora eles estão atacando a estrada entre Hilsk e Ligov, né? Continuam expandindo aqui as ações ucranianas por aqui, né? A agência russa TASS está dizendo que os ucranianos fizeram um ataque com munição cluster contra a usina nuclear de Kursk, aqui em Kurchatov, mas os ucranianos não dizem nada, não sabemos se teve mesmo esse ataque, se realmente aconteceu, ou se são os russos, né, criando caso, né? Aqui estão mais ações ucranianas ali na região, aqui justamente a estrada entre Hilsk e Kursk, que também é entre Hilsk e Ligov, né? As forças ucranianas têm atingido os carros que passam ali com drones FPV, e por isso os russos fecharam a estrada. E aqui mais um vilarejozinho com a bandeira ucraniana ali de libertação, né? O Igor Girkin traz pra gente aqui alguns papos aqui dos russos, né? Olha só esse caso aqui, né? Camaradas majores, com todo respeito às suas opiniões, eu quero expressar a limitação dessa implementação, né? Para as pessoas poderem sair da região, elas precisam estar calmas sobre a sua propriedade, né? E durante essas 3 semanas, alguém começou a proteger a propriedade das pessoas que saem da cidade? Ele está falando isso sobre um aviso que a gente já mostrou aqui no canal alguns dias atrás, em que o canal de Telegram 2 Majores fala que as pessoas devem sair de Ligov, devem sair de Hilsk, daquela região toda ali, porque daqui a pouco a Ucrânia está chegando lá e não vai ter ninguém para cuidar, né? Vai ficar mais difícil as pessoas saírem depois, né? E aqui o cara está respondendo, né, com todo respeito à sua opinião, mas e aí, quem que vai cuidar da nossa propriedade privada se a gente sair, né? E você pode estar pensando assim, beleza, ele está preocupado porque os ucranianos podem entrar ali e tomar a propriedade privada deles, mas a preocupação não é essa, a preocupação é com os próprios russos, tá? Aqui tem um outro cara falando aqui, ó, eu gostaria de apelar ao pessoal, ao Podilyak e outros 2 majores e outros blogueiros, e também ao nosso governador, que estão falando sobre a evacuação da região ali, né? Onde em Glushkovo o exército está avançando perto da ponte quebrada e que nós temos que fazer, coisa e tal. Bom, ele vai falando aqui justamente da questão dos roubos que estão acontecendo pelos russos, tá? As próprias tropas russas que estão em Glushkovo estão roubando os cidadãos russos na hora de ir embora, né? Eles tomaram o nosso hospital e viraram tudo de cabeça para baixo, roubam nossas casas, praticamente a céu aberto e coisa e tal, não tem polícia, não tem ninguém. Ou seja, o que ele está dizendo aqui, o temor dos russos não é os ucranianos entrando lá, é o próprio exército russo que já vai saqueando todo mundo quando vê que os civis evacuaram a região, né? Então realmente é uma situação crítica para eles lá, né? E aqui ele fala mais uma vez sobre a estrada fechada aqui, ó. Muitos ataques em transportes de FPV das Forças Armadas Ucranianas começaram na estrada entre Kursk e Hilsk, né? A estrada foi fechada para o tráfego civil e o autor falou sobre a necessidade de evacuar a população civil de Hilsk e Ligovsk em conexão com um iminente bloqueio da rodovia no dia 18 de agosto, né? Ou seja, era isso que o cara estava falando, que eles tinham que sair, coisa e tal, e o pessoal não quis sair porque sabe que ia ser roubado pelo próprio exército russo, né? Enfim, agora não tem mais como sair, essa é a situação lá, né? Falando sobre aqui os mapas do Pulevolan, né? Teve um pequeno avanço russo aqui na região de Toretsk, esse avanço aqui já era esperado, no momento que os russos conseguiram avançar aqui ficou um bolsão mesmo que os ucranianos teriam que abandonar de qualquer forma, mas continua muito preocupante a situação aqui em Toretsk, né, nessa região aqui de New York. New York já está totalmente tomada pelos russos, né?
Mesma coisa aqui na região de Progress e Ocheretny, os russos já avançaram mais um tanto aqui na região, então estão chegando perto de Pokrovsk. Pokrovsk é essa cidade aqui, é uma cidade grande, né? É uma base militar ucraniana muito forte aqui na região, e os russos estão chegando perto aqui, já estão em Novogorodivka, já tomaram uma parte da cidade aqui. Claramente a estratégia ucraniana não é defender essa área aqui. Eu espero que os ucranianos tenham uma estratégia melhor do que essa, né, de alguma forma impedir que os russos vão simplesmente avançando por aqui, né? A gente sabe que tem ainda uma série de fortificações aqui, é possível que os ucranianos estejam justamente confiando na última linha de defesa em direção a Pokrovsk. O problema da última linha de defesa é que ela é a última linha de defesa. Se ela falhar, não tem mais defesa nenhuma para Pokrovsk, né? A cidade é uma cidade grande, já foi evacuada dos civis, mas até recentemente o pessoal estava fazendo ainda, né, reforma em parques dentro de Pokrovsk, né? O pessoal até criticou muito isso. Está reformando o parque para que os russos estão chegando aí, vão destruir tudo. Imagina-se que não, né, que os ucranianos têm algum plano para parar isso antes de chegar em Pokrovsk, mas vamos ver o que vai acontecer, né? E, bom, aqui também em Vuhledar teve mais um pouco de avanço russo, são avanços pequenos, tá? Mas não deixa de ser alguma coisa preocupante aqui, né? Se você olhar todo esse avanço russo aqui, ó, os russos avançaram 145 km² na direção de Pokrovsk e mais 65 km² na região, no resto de Donetsk. Então, no total, os russos avançaram 210 km², enquanto os ucranianos avançaram 1.210, até mais do que isso. A gente já tinha visto no último comentário, 1.300 quilômetros avançados ali na região de Kursk, né? Então, assim, esse avanço russo aqui, ele é muito menor do que o avanço ucraniano lá em Kursk. Mas a questão toda é, será que vale a pena mesmo isso, né? Bom, eu imagino, como eu falo sempre para vocês, que o comando ucraniano tem mais informações do que a gente, né? Então só posso assumir que eles sabem o que estão fazendo ali na região, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre as forças que fizeram avanços táticos significativos em Pokrovsk, ou seja, estão preocupados com essa situação também, eles sabem da estratégia ucraniana, mas os avanços têm sido relativamente rápidos na direção, o que mostra um problema ali, né? Ou seja, qual que será a estratégia disso daí. Enfim, as tropas russas mais capazes de combate estão fazendo justamente esses ataques ali em Pokrovsk, e os ucranianos estão meio que deixando a coisa acontecer. Vamos ver o que vai acontecer ali em Pokrovsk, né? Bom, partisãos ucranianos fizeram uma série de sabotagens, de operações de sabotagem na nova linha de férrea que tem no sul da Ucrânia, que conecta Rostov-on-Don até Mariupol via Berdiansk, né? Na verdade, eu acho que é o contrário, né? Conecta aqui Rostov-on-Don até Berdiansk via Mariupol, né? A gente sabe que há um problema aqui, né? As linhas férreas originais passam aqui por Donetsk, então elas são suscetíveis a ataques ucranianos aqui em Volnovakha, mas os russos fizeram justamente uma outra linha férrea ligando esse canal, esse ramal aqui de Komsomolsk com Andrivka, e aí ligando aqui a Mariupol. Então tem agora uma nova linha férrea passando por aqui, mais longe da linha de frente, e isso é uma preocupação, evidentemente, porque isso ajuda o abastecimento das tropas russas aqui na região de Zaporizhia. Os ucranianos têm feito ataques para danificar essa infraestrutura que foi construída ali, né? Isso vai ser a salvação dos russos se a gente destruir a ponte da Crimeia. Eles vão ter uma outra forma de atingir ali. Mas a verdade é que também os ucranianos podem muito facilmente destruir algumas pontes que tem dessa ferrovia ali na região. Por isso que os ucranianos não estão tão preocupados com isso ainda, né? Olha que coisa, os pilotos russos da linha aérea Pobeda estão preocupados porque agora existe uma restrição de combustível, não pode mais voar com combustível à vontade, né? Veja, aviões já tipicamente têm uma conta fácil de combustível, né? Você tem que ter combustível para chegar na cidade que você vai, né? Para chegar no primeiro aeroporto de alternativa, caso aquele aeroporto que você vai esteja fechado por algum motivo, e mais um terço, né? Isso já é o normal de quanto combustível você tem que ter para um voo, né? Mais um terço é porque pode ter condições de tempo ruim e coisa e tal, então pode acabar durando mais tempo do que o esperado o voo, né? Aparentemente, eles estão dizendo que eles não podem mais ter combustível assim, existem restrições de combustível na Rússia, provavelmente por conta desses depósitos de combustível que estão sendo atingidos pelos ucranianos, né? E
A questão da situação crítica dos voos comerciais russos também traz nesse blogger russo aqui, o Verum Regnum, em que ele reclama justamente de que o governo russo está discutindo uma redução de 7 vezes na produção de aeronaves civis, né? Ao invés de produzir 1.759 aeronaves civis, que seriam 994 aviões e não sei quantos helicópteros e coisa e tal, eles estão propondo agora reduzir isso para 235. Qual que é a história aqui? Quando a Rússia teve as sanções do Ocidente, eles falaram, não temos problema, vamos passar a produzir aviões aqui na Rússia mesmo, e tá tudo certo, e não sei o que lá, e vamos produzir 1.800 aviões para substituir os aviões ocidentais e coisa e tal, só que não estão conseguindo. A verdade é essa. Agora estão colocando um plano mais realista de 235 aviões e sabem que vão ter que ficar mantendo os aviões ocidentais, repondo eles com peças de reposição ou canibalizando outros aviões. Enfim, os planos ambiciosos deles foram por água abaixo, eles já sabem que não vai acontecer, e o fato é que a previsão é que a aviação comercial russa vai entrar em colapso muito em breve, devido a essa incapacidade russa de produzir aeronaves, né? Quem diria, quem imaginaria isso, né? Os russos dizem que as sanções não estão resolvendo nada, que está tudo certo, mas na verdade estão sim, estão prejudicando muito a economia russa, né? Bom, uma outra análise aqui que o Claudio fez sobre a questão dos suicídios no exército russo. A grande maioria foi por armas de fogo, né? O aumento de suicídios entre os soldados russos foi muito significativo nesse verão, a principal forma por armas de fogo, mas teve também muito por granadas, alguns por facas e por queimadura, né? E onde foram esses suicídios russos? A maior parte deles na região de Donetsk, né? Justamente porque ali, para avançar naquela região ali de Pokrovsk, os russos estão forçando os soldados a entrarem em batalhas suicidas e muitas vezes os soldados preferem morrer antes, se suicidar antes, ao invés de encarar o inimigo, né? Mas teve, em toda a linha de frente, teve suicídios aí nesse último verão. E o aumento foi muito grande, tá? Aqui, ó, teve um suicídio a cada 2 dias em junho, julho e agosto, né, e está aumentando ainda, né? Foi 2,3 dias em junho, 2,2 dias em julho e 1,9 dias em agosto. Se você comparar isso com o ano passado, em 2023, foi um suicídio a cada 17 dias nas tropas russas, né? Então essa é a situação ali, realmente o desespero das tropas russas ali para avançar, né? Bom, a gente falou ontem sobre o míssil balístico ucraniano, né? E eu falei no vídeo de ontem, será que eles estão falando da mesma Palianitsia, né? Que era aquele drone foguete, drone míssil, que também foi uma novidade ucraniana anunciada. E não, o Zelensky esclareceu que eles já fizeram testes com sucesso de um míssil balístico desenvolvido na Ucrânia, e que tem capacidade de até 500 km, se chamaria Green Sapsan, é um míssil de médio alcance e muito em breve vai estar chegando perto da área de Moscou, nos aeroportos próximos do Putin. E aí a grande questão é essa, né? Será que já foi o que a gente viu ali em Ryazan? Ryazan é perto de Moscou, né? Foi atingido, não se sabe com o que, pode ter sido drone também, mas a gente não sabe o que aconteceu ali. O ponto importante aqui não, é que é um míssil balístico mesmo, né? A Ucrânia já desenvolveu um míssil balístico. E se atingiu Ryazan, é um míssil que está funcionando. Já foi o primeiro teste em campo aí desse míssil, né? E o Trent Telenko mostra aqui como essa gestão de escalonamento, né, essa relutância dos Estados Unidos de fornecer armas para a Ucrânia e permitir que a Ucrânia use essas armas no território russo, vai acabar gerando um escalonamento, a proliferação de mísseis de médio e longo alcance que podem, inclusive, ser usados para armas nucleares, né? É isso que a gente fala o tempo todo. O grande risco dos Estados Unidos pararem de ajudar a Ucrânia ou ajudarem pouco a Ucrânia é justamente que não só a Ucrânia, como vários outros países no mundo vão começar a olhar e pensar, bom, se não tem jeito, eu vou ter que ter minha bomba nuclear mesmo. Se os Estados Unidos não vai me ajudar caso eu seja invadido, eu tenho que ter minha bomba nuclear. E, de novo, eu alerto vocês, a Ucrânia já fabricou bombas nucleares no passado. O know-how para fazer uma bomba nuclear eles sabem. Eles não fazem porque eles sabem que se fizerem bombas nucleares eles podem perder o apoio do Ocidente. Mas no momento que o Ocidente começar a ficar, não sei se eu vou ajudar, se eu não vou ajudar, não vai ter alternativa que não seja a fabricação de bombas nucleares na Ucrânia. E agora ele já tem até um míssil balístico para lançar essas bombas nucleares eventualmente, né?
Enfim, as coisas estão mudando ali na Ucrânia. E também é lógico, esse tipo de esforço aqui é para mostrar para os americanos que, olha só, a gente já tem mísseis, a gente precisa só de mais deles, né? Então agora que a gente tem esse míssil para atingir a região ali, os americanos podem fornecer o ATACMS, porque não faz diferença, a gente já tem um míssil com esse alcance, né? Essa tem sido mais ou menos a lógica nesse fornecimento de armas para a Ucrânia, tá? Lembra, os ucranianos só receberam um HIMARS depois que eles usaram o míssil Neptune para atingir o navio Moskva, né, a nau capitânia da frota russa do Mar Negro. Viraram para os americanos e falaram, olha só, a gente já tem míssil para atingir no alcance do HIMARS, por que você não dá o HIMARS para a gente? Aí os Estados Unidos deram o HIMARS, agora estão mostrando que já tem míssil para atingir 500 quilômetros, pode dar não apenas o ATACMS, como o PRISM, que é o mais novo míssil a ser lançado pelo HIMARS, né? Por que os americanos não podem dar isso para os ucranianos, né? E lógico, a vantagem disso é que, embora os ucranianos possam produzir alguns mísseis desse tipo, a capacidade de produção desses mísseis não deve ser muito tranquila, né? E daí, se os americanos fornecerem o ATACMS, tem grandes quantidades para os ucranianos usarem, essa é toda a questão, né? Bom, o Zelensky falou que ninguém vai assinar um acordo com a Rússia para continuar a extensão do tráfico do gás russo pela Ucrânia. O acordo acabou, né? Ou seja, isso é em resposta ao pessoal da Hungria e da Eslováquia, que estavam reclamando que ficaram sem o gás russo que passava pela Ucrânia, e a Ucrânia diz que não vai renovar o acordo, acabou o contrato. Enquanto durou o contrato, a Ucrânia honrou o contrato assinado, mas agora que o contrato acabou, não vai ser renovado, não vai passar mais gás russo pela Ucrânia, né? Bom, olha só que bacana, o Luciano Huck teve lá em Kiev, lá com o Zelensky, fez uma entrevista com ele, parabéns ao Huck. O Huck falou que ele tem três dos avós dele são ucranianos, então ele é de origem ucraniana, né? E aqui, ó, minha primeira madrugada em Kiev, na capital da Ucrânia, foi em claro, a mercê de um dos mais amplos ataques aéreos que a Rússia lançou. Ou seja, ele chegou justamente no momento que teve aquele grande ataque aí há 2 dias atrás, né? Ele teve que ir para o abrigo antiaéreo do hotel, né? É apavorante isso mesmo, eu posso dizer para vocês, é algo apavorante mesmo. Por volta das 10 horas da manhã, quando o impacto do bombardeio ainda não era totalmente sabido, fomos autorizados a deixar o abrigo e, para minha surpresa, o Zelensky manteve a agenda e me recebeu logo em seguida. Porque lá na Ucrânia, a verdade é que já se tornou meio comum, como eu falei para vocês também, o primeiro ataque que você passa, você realmente fica assustado, vai para o abrigo e coisa e tal, mas depois é um ataque, um monte de ataque, meio que você passa a deixar para lá, né? E o conteúdo completo da conversa sobre o Zelensky, ele vai ainda publicar ao longo aí do coisa, mas alguns detalhes ele já quer deixar claro agora, né? E muito bacana. Ele perguntou para o Zelensky se está perto do fim da guerra, o senhor tem um plano de paz? Ele falou que tem um plano de paz, a gente sabe. O Zelensky tem negociado com vários países aí nesses encontros, né, um plano de paz e pretende apresentar no final do ano. A gente já sabe, linhas gerais, qual é esse plano de paz. É o plano de 10 passos, em que o primeiro passo é a saída das tropas russas do território ucraniano. É um plano para a vitória ou um plano para a paz? Temos um plano para a paz, o que pretendo apresentar até novembro. Mas a pergunta que fica é, os russos concordarão? Então essa é a história, né? O senhor está disposto a sentar-se com o Putin para debater esse caminho para a paz? Estou seguro que a maior parte dos países vai apoiar o plano que eu vou apresentar. E nós queremos os russos participando. Ele não fala do Putin, ele fala dos russos. Eles precisam estar no Tratado de Paz. É isso que eu vou estar preparando, um plano que vai pressionar o Putin a sentar e terminar a guerra. Então essa é a história. O senhor está disposto a devolver as terras russas se eles devolverem as terras ucranianas? Sim, nós não precisamos das terras deles. Isso a gente já sabia. Esse é um dos objetivos estratégicos dos ucranianos invadirem Kursk, justamente para, numa eventual negociação de paz, poder se jogar isso daí, né? Te devolve o seu lado, se devolve o meu lado e acabou, encerrado o assunto, né? Ele faz mais algumas perguntas aqui, fala sobre o risco do Trump não dar mais dinheiro e coisa e tal, e o Zelensky falou que vai apresentar primeiro para o presidente Biden o plano de paz, mas também vai dividir esse plano com a Kamala Harris e com o Trump, já que não sabemos quem vai ganhar. Ou seja, a ideia desse plano de paz é justamente que todo mundo fique por dentro de como serão os próximos passos, como que a Ucrânia vai encerrar essa guerra, vai expulsar os russos do seu território e como é que vai ser o processo depois disso, né, para a Rússia pagar a indenização, evidentemente, que é devida à Ucrânia, né?
E aí que eles vêm falando do Brasil, né? E aí realmente é uma coisa que me dói. O fato da gente ter um presidente como pinguço corrupto, idiota que está sentado, comunista idiota que está sentado na presidência da República, um cara totalmente desqualificado, corrupto, todo mundo sabe que ele é corrupto, não tem com esse papo de, mas anularam o processo, mas tinha um monte de prova lá. Todo mundo sabe que ele é corrupto. Olha o que ele está fazendo com o PAC agora, corrupção pra caramba no Brasil, né? E aí o idiota do Lula me vem com essa que ele pergunta sobre o plano de paz da China e do Brasil e não sei o que lá. E o Zelensky fala que esse plano de paz da China e do Brasil é retórica política, que não tem nada ali. E de fato, né? Esse papo de, vamos fazer as pazes, vamos sentar numa mesinha de bar e beber cerveja, isso é idiotice, né? Pode servir para audiência lá na China, pode servir para audiência no Brasil, para os idiotas que acham que guerra se resolve em mesa de bar, mas no final das contas não vai resolver problema nenhum, é só retórica política isso daí. E daí ele fala aqui que eu tive uma reunião com o presidente Lula e vi que ele me entendeu. Tivemos um diálogo muito bom. É porque você não entendeu ele, Zelensky. Se você tivesse entendido o Lula, você teria entendido que ele é um idiota completo, um corrupto, um ladrão, um desqualificado completo e é um ditador, principalmente, né? Estou agradecido por isso, mas ele vive as narrativas da União Soviética. Caramba! Zelensky, tenho que reconhecer, o Zelensky acertou em cheio. O Lula, é o que eu falo, é um cara velho, mas velho no pior sentido, não é velho de corpo. Corpo envelhecer, todos nós envelhecemos. É velho nas ideias. O Lula ainda está na época de achar que a Revolução Comunista foi uma coisa bacana. Fidel Castro acertou, que Stalin matou foi pouco. Essa comunistada de cabelo branco aqui da América Latina, eu não vejo a hora dessa geração morrer. Porque, caramba, a gente vai ter uma libertação tão grande desse pessoal que continua com a ideia de que a União Soviética tinha alguma relevância e coisa e tal. O Zelensky acertou. O Lula é um idiota que ainda acredita em comunismo, ainda acha que a União Soviética foi uma coisa positiva, né? É uma pena. Ele pensa na Rússia como se hoje existisse a União Soviética. A China é um país democrático? Não. E o que dizer sobre o Irã? É um país democrático? Não. E a Coreia do Norte? Eles não são países democráticos. Então, o que o Brasil, um grande país democrático, faz nessa companhia? Exato, o país não é mais democrático. A eleição de 2022, o Alexandre de Moraes botou o dedão na balança lá, ó, censurou todo mundo da direita, não censurou ninguém da esquerda. Meteu o dedo na balança. Foi suficiente para alterar o resultado? Não sei, mas o resultado foi apertadinho. Estamos sim numa ditadura. Esse pessoal da esquerda brasileira quer nos levar em sentido da Venezuela. Estamos lá? Não, não estamos. Felizmente ainda temos tempo de evitar esse caminho Venezuela. Mas é esse caminho que o Lula leva a gente? É óbvio que é. É só você ver o quanto ele ama o Maduro, o quanto ele defende o Maduro, o quanto ele defende o cara lá da Nicarágua, lá, o Ortega, né? Pois é, o Zelensky está falando que está sendo educado com o Lula, né? Não, que o Lula é um cara meio estranho, né? Não, o Lula é um ditador, é um projeto de ditador, né? Eu ainda acho que aquele pessoal que assinou a porcaria da cartinha da democracia tem que responder por este crime. Tem que ter um jeito desse pessoal ser responsabilizado por esse absurdo, porque Lula nunca foi um democrata. Lula ama ditaduras no mundo inteiro, ele quer uma ditadura comunista aqui no Brasil. Não vai conseguir, a gente não vai deixar isso acontecer, mas que ele quer isso, ele quer. Enfim, o que um país livre e democrático como o Brasil está fazendo junto de países que não respeitam esses valores? A pergunta, Zelensky, é o que o idiota do pinguço corrupto comunista do Lula está fazendo sentado na cadeira da presidência do Brasil? O que ele ainda está fazendo lá? Já passou do tempo de tirar esse idiota dali. Impeachment do Lula é urgente. O Congresso precisa começar a se mover para fazer impeachment, não só do Alexandre de Moraes, mas do Lula também. Essa coligação PT-STF que está implantando uma ditadura no Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.